Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trabalhar um pouco com vocês o conceito de práticas pseudocientíficas. Ao invés de primeiramente nos perguntarmos se uma área é pseudocientífica ou não, se tal disciplina é pseudociência ou não, temos, na minha compreensão, de nos perguntarmos primeiramente se existe um predomínio de práticas pseudocientíficas na área, ou se algumas práticas pseudocientíficas são cruciais para poder se classificar aquela determinada área ou disciplina como pseudocientífica ou não. Eu pretendo aqui nesse vídeo então traçar com vocês alguns critérios que talvez possam ajudá-los a identificar práticas pseudocientíficas e poderem inclusive classificar quais áreas ou disciplinas seriam mais ou menos pseudocientíficas ou quais áreas ou disciplinas seriam de fato pseudocientíficas ou não. Então eu vou lhes contar aqui um pouco sobre como eu percebo a produção de conhecimento, seja ela científica ou não, porque existe sim produção de conhecimento que não é científica. Vamos pensar, por exemplo, sobre o caso da filosofia. A filosofia trabalha com conceitos. Basta-lhe a consistência interna. Não carece de campo empírico, porque não faz alegações empíricas sobre o mundo. Deve proceder com rigor e é um campo sistemático e válido de conhecimento. Então, existe produção de conhecimento que não é científica. Por exemplo, a matemática também não é científica. A matemática é um instrumento e é uma área, é um instrumento racional, um instrumento da racionalidade, um instrumento para a produção de conhecimento, e a matemática ela é uma área de produção dedutiva. As áreas de produção dedutiva por meio de dedução, essas áreas elas não demandam um campo empírico, não demandam alegações sobre o mundo. A matemática não fala do mundo. A matemática fala de relações internas à própria matemática. A matemática fala de proporções, quantidades, dimensões, fala disso, não fala do mundo. Ela o tempo todo está trabalhando a dedução, e a dedução é sempre consistência interna e produção de dedução sobre dedução e relações nesse sentido que são sempre internas. Então é um conhecimento dedutivo que serve como instrumento para a produção de diversos conhecimentos, mas em si não é uma ciência, e é uma produção de conhecimento sistemática e válida, extremamente válida, assim como a filosofia que trabalha conceitos. Filosofia não vai, de alguma forma, apontar como que o amor pode, relações mais pautadas com o amor podem facilitar interações entre pessoas numa determinada organização ou coisa do tipo. Não, a filosofia vai se perguntar sobre os conceitos. O que é o amor? Vocês estão falando de amor na pesquisa de vocês, que precisa de mais amor, mas como vocês conceituaram amor? E o que é o amor? A filosofia vai se pautar por isso, vai se pautar pelo debate acerca dos conceitos, e se está ocorrendo confusão conceitual, se está ocorrendo extensão indevida de conceitos. Então a filosofia vai muito por aí, deve ir muito por aí. Por exemplo, se você está fazendo um estudo sobre bem-estar psicológico ou a felicidade, o que você está classificando como bem-estar psicológico e o que você está produzindo nesse sentido serve para os dados que você está obtendo? Então, os pressupostos que você tem, como é que eles se desenvolvem? Os dados que você obtém respondem às perguntas que você fez, aos pressupostos que você enunciou, as conclusões às quais você chega são derivadas do pressuposto inicial? Ou o seu pressuposto inicial ele é válido? Não é? Porque imagina, você pode chegar a conclusões até interessantes que se derivam muito bem a partir de um determinado pressuposto, de um modo consistente e válido, mas o pressuposto ele é inválido, ele é falso. Então também tem isso, isso pode desqualificar toda uma pesquisa, toda uma produção de conhecimento. A filosofia trabalha muito com isso, trabalha muito com os conceitos, não nos esqueçamos disso, e é uma área não científica e válida e sistemática para a produção do conhecimento.
Quando faz alegações sobre o mundo, a filosofia o faz com base nos conhecimentos já estabelecidos. Assim, transforma e produz novos conceitos e categorizações. Não é ciência e mesmo assim tem método, consistência e validade como um campo de conhecimento sistemático. Porém, vamos lá, quem faz alegações empíricas sobre o mundo tem que testar empiricamente essas alegações. Não há outro jeito. Se eu declaro que a etiologia, a causa do adoecimento psíquico é X, eu estou fazendo uma alegação empírica. Eu terei de testar essa hipótese. Isso é uma hipótese enquanto eu não atesto. É somente uma hipótese que tem que ser testada. E tem que ser testável. Tem que ser possível se testar. Senão você não vai ultrapassar essa fase inicial da produção de hipóteses, a fase inicial do contexto de descoberta da ciência. Mas vamos falar isso mais adiante ainda. Quem alega que uma técnica é mais eficaz do que outra, ou que devemos proceder de tal modo e não de outro, está fazendo alegações sobre o mundo, que precisam ser devidamente testadas com a melhor metodologia disponível. Então, as ciências elas devem trabalhar com as melhores metodologias disponíveis para o contexto atual. Então, não faz sentido trabalhar com metodologias que já foram colocadas em segundo plano, que já estão ultrapassadas, que não são as melhores disponíveis se você tem metodologias melhores. Então, fazer ciência também é tentar trabalhar com as melhores metodologias disponíveis. É isso que faz a ciência, e nas mais diversas áreas existe uma hierarquização da consistência e solidez de métodos para tal. Os métodos estão hierarquizados. Então, se você usou um método X, de repente ele tem um nível de produção de evidência mais baixo. Ou se alguém disse, vamos pegar a pirâmide das evidências, não vamos nos esquecer da pirâmide de evidências. Se um especialista afirma tal coisa, faz algumas afirmações, se ele é um especialista, se ele é reconhecido, isso é o nível mais baixo das evidências. Se as pessoas estão dizendo que sentem algumas coisas, esse é o nível mais baixo das evidências. A ciência não pode trabalhar e concluir seu trabalho somente com testemunhos. A ciência não se faz ciência do testemunho, dos testemunhos. O que as pessoas dizem que sentem ou que sentiram não é evidência das mais consistentes. Então não basta isso. Não basta dizer que eu observei tal coisa e aquilo de repente ficou num âmbito muito privado que não foi revisado por pares ou não foi replicado por fontes independentes. A replicação por fontes independentes é importante para se produzir ciência. E fontes independentes significa o quê? Pessoas que têm ideologias diferentes das suas, que observaram a mesma coisa que você observou, obtiveram os mesmos dados que você obteve. E muitas vezes a consistência desses dados em larga escala, ela é também qualificada por testes estatísticos de consistência, que demonstram que os dados têm uma determinada configuração de consistência interna. Em estatística, por exemplo, a gente usa muito o teste alfa de Cronbach. Então, aquele teste lá que fala de consistência interna, por exemplo, de um determinado teste ou questionário de Likert, escala que você criou e está aplicando. Então, a configuração das respostas, a configuração dos dados também mostra um pouco da consistência. A forma como esses dados são tratados, como eles são armazenados, como eles são registrados, trazem muito disso também. Então, não fiquemos somente no nível do testemunho para se pensar se é ciência ou não. Nós precisamos sim de testagens. Aí pensemos, mas uma disciplina como a história, como é que ela testa as suas hipóteses? Há hipóteses e as hipóteses são testadas com os achados, com os documentais, arqueológicos. Então, existe base empírica de dados produzida dessa forma.
Então nós precisamos sim de base empírica, de dados, e os dados, eles muitas vezes são o que corroboram ou negam uma determinada hipótese. Então, é a importância da produção de dados e dessa produção ser replicável também por fontes independentes. E aí temos o que? Assim, é fundamental que hipóteses e alegações sejam sempre sistematicamente testadas. E quando uma hipótese não é confirmada, por mais que gostemos dela, por mais que tenhamos apego a ela, ela deve ser descartada. Existe uma etapa do trabalho científico que está mais atrelada à construção de hipóteses. E esta etapa demanda, por vezes, instrumentos próprios ou mais próximos da atividade filosófica. Nesta etapa, há inclusive o papel importante da criatividade, que é o chamado contexto de descoberta, contexto de criação de hipóteses. É somente uma etapa do trabalho científico. Você pode especular, você pode lançar diversas hipóteses, você pode viajar na maionese para formular as suas hipóteses. Pode ter muita criatividade, pode ter muita produção de sentido, pode fazer muito sentido, mas não basta fazer sentido, terá de se testar e de se confrontar com a realidade, terá de ser testado sistematicamente, repetidamente, inclusive depois por fontes independentes. Se isso não é feito, se a gente não testa a nossa hipótese, se não tem testes válidos e consistentes, o que nós estamos propondo enquanto construtos hipotéticos não se consolidam enquanto produção científica. Ficamos somente na fase de construção de hipóteses. E aí nós temos o quê? Somente uma protociência. Uma ciência inacabada, uma ciência que se iniciou, mas não fecha o ciclo científico, não se consolida como ciência. Então temos também as protociências. A ciência, então, contudo, não pode se restringir a essa etapa de construção de hipóteses somente, na qual são erigidos os construtos hipotéticos. Para ser ciência é necessário que se complete o ciclo, e esse ciclo da produção do conhecimento científico só se completa com a testagem rigorosa e sistemática dessas hipóteses. Um campo de conhecimento que tenha se paralisado na produção de hipóteses e que ainda não avançou de modo sólido na testagem dessas hipóteses não tem condições de ser considerado científico, e isso não é necessariamente demérito. Não é demérito no sentido de que tudo aquilo possa ser jogado fora. Se aquilo for testável, tem que ser testado. E os pesquisadores da área que propuseram aquelas hipóteses têm que estar dispostos a testar. Eles têm que ser falseável, refutável. Qual que é o universo da refutabilidade? É o universo da testabilidade. Aquilo é testável. Aquilo é refutável porque é testável. Dá para ir lá e observar e testar e ver se é aquilo mesmo. Se dá para fazer isso, você tem algo científico. Se não dá nem para fazer isso, aí você não tem algo científico. Então aí já não é irrefutável, já não é ciência. As alegações irrefutáveis não são do campo da ciência, não são alegações científicas. As alegações que não são testáveis não são científicas. E temos, como pesquisadores de quaisquer áreas, de estarmos abertos para as testagens e não resistentes. E não com o discurso de que isso aqui não é testável porque eu estou lidando com algo muito complexo, muito singular. Isso é desculpa, convenhamos, esfarrapada para defender a sua própria área como uma área que seria cientificamente válida. Não é desculpa aceitável no meio científico. E aí vamos lá, né? Isso é o que muitos classificam como protociência, conforme eu coloquei. Então, o mais problemático não é o fato das hipóteses ainda não terem sido devidamente testadas. É mais problemático se essas hipóteses não forem testáveis ou se nesse campo existir resistência para que sejam testadas. E isso é o que pode ser classificado como uma prática pseudocientífica.
Se existe uma alegação, se existe a alegação de eficácia e esta mesma eficácia nunca foi devidamente testada, esta alegação é pseudocientífica. Se a eficácia é comprovada, mas a teorização que explica essa eficácia é estapafúrdia, eis uma outra prática pseudocientífica. Porque o que ocorre? Você pode ter algo que está sendo eficaz simplesmente por efeito placebo. Você pode ter algo que está sendo eficaz porque houve uma regressão espontânea ao estado original. Você pode ter algo que está se mostrando eficaz que se explica já por teorias que já foram estabelecidas por outra área que já foi devidamente explicada. E você cria uma explicação que não tem nada a ver com nada, que não tem base nem na física, por exemplo, nem nos conhecimentos razoavelmente estabelecidos para poder explicar aquilo, e a sua explicação é estapafúrdia, ela é completamente distante das evidências. Então o teu método é eficaz, mas você não o explica devidamente, você cria ficções para explicar o que está acontecendo, estapafúrdias. Logo, a sua prática, nesse caso, está sendo sim pseudocientífica. Suponha que um cafuné de seu tutor seja comprovadamente eficaz para se acalmar um gato em uma determinada situação de ansiedade moderada. A alegação de que é eficaz em condições específicas, já devidamente testada pelos métodos mais consistentes disponíveis, é científica. Porém, suponha que alguém queira explicar essa eficácia do cafuné com base em uma suposta interação com energias cósmicas curativas das mãos de alguém que se pauta pelo pensamento positivo. Esta segunda alegação, então, não é científica. Por quê? Porque nas inúmeras variáveis que propõe, ainda não foi devidamente testada. Então é importante não confundir a eficácia de uma determinada técnica com a explicação de sua eficácia, porque essas duas coisas podem estar em campos totalmente diferentes. Portanto, prefiro falar em práticas pseudocientíficas do que necessariamente em pseudociência, porque mesmo as ciências já estabelecidas podem ser usadas por meio de práticas pseudocientíficas que, na minha compreensão, são caracterizadas por... Então vamos lá. O que caracterizam práticas pseudocientíficas? Resistência sistemática à testagem. Ah, mas nós não fazemos experimentos e tal, porque experimento é testagem. Ah, nossa área não permite o método experimental, não permite a testagem? Tem que testar. Ah, mas a história não tem método experimental. Então tem que coletar o dado. Esse dado tem que ser bem concreto, tem que ser bem palpável. Esse dado tem que ser, e tem que ser replicado, observado replicadamente por fontes independentes. Não vai ter jeito. Outras pessoas que pensam diferente de você vão ter que concordar que aquele dado é um dado. E que ele é relevante, e é um fato, e é significativo. Senão você não estará produzindo ciência. Outra coisa problemática são os usos reiterados da falácia de apelo à autoridade, sempre convocando um mestre fundador como referência irrefutável, ou mestres fundadores. A inexistência de ceticismo é um outro ponto, 3 que eu estou colocando aqui. E assim se repetem constantemente as teses de algum ídolo fundador, sem qualquer tipo de questionamento ou de proposição de testagem mínima, para se compreender melhor as alegações que eram feitas por esse ídolo quase guru. Então aquela coisa, porque fulano disse, o fulano lá é o ídolo fundador, tá? É o grande nome da área. Fulano disse, porque fulano propôs tal coisa. E não se questiona, mas isso que fulano propôs tem lógica, tem estruturação, tem consistência interna e externa. Externa é para com os dados, interna é a consistência dedutiva. Tem consistência interna e externa. Se o tempo todo a área está pegando como já dado, conhecimento já dado, aquilo que fulano propôs, e se aquilo que fulano propôs não foi replicado, os dados não foram replicados por fontes independentes, se não foram utilizados os melhores métodos para se testar aqui as alegações que foram feitas, a prática já é pseudocientífica daí, porque simplesmente está se utilizando da autoridade somente, e exige somente pseudo-argumentos, falsos argumentos, baseados somente na autoridade de um ídolo fundador. 4. O uso abusivo de hermenêutica. Usar abusivamente de hermenêutica. Quando as tentativas de melhor compreensão dessas alegações se dão geralmente no campo hermenêutico,
somente com a produção de mais sentidos em cima de alegações já cristalizadas e não com investigação empírica sólida. É aquela coisa, já pegam como verdades já dadas aquilo que foi garimpado por uma eminência, uma autoridade, e não se testa nunca, não se coloca em questão, não existe ceticismo, não existe questionamento e não existe testagem, porque você questiona, ok, questionou, mas você precisa testar. Você pode questionar no campo também dedutivo, ok, mas precisa testar, precisa tentar obter os dados sólidos acerca daquilo que está sendo alegado, tá? E não basta só ficar produzindo sentido. Ah, porque isso significa tal coisa, porque leva a tal coisa, que significa tal coisa. Essa é a hermenêutica sem fim. E a hermenêutica sem fim, ela não chega no fato, nos dados. Não chega na realidade, tá? No real, vamos dizer, mas na realidade. Não vou colocar o termo real, porque para a filosofia ele pode implicar em diversas derivações aí que não nos interessa agora. Mas não há confronto com a realidade, porque é só produção de sentido. Ah, porque isso significa tal coisa, que então isso, olha só, isso significa outra coisa, que significa outra coisa, que significa outra coisa, e não se chega a algo concreto. Isso é perigoso e isso não produz ciência. 5. Uma área pseudocientífica é caracterizada também por muito viés de confirmação. Quando o debate e as pesquisas da área geralmente servem mais para confirmar as alegações estabelecidas pelos ídolos fundadores do que para realmente se compreender o objeto de estudo. 6. As teorias intactas. Quando as teorias do campo em questão pouco se alteram no tempo, com propostas originais se mantendo incólumes, como se as proposições da física antiga se mantivessem intactas até hoje, 2000 anos depois. Porque uma área científica é uma área caracterizada pela constante revisão e reformulação. As hipóteses elas se reformulam para se adaptarem melhor à complexidade dos fatos e à complexidade da própria realidade. Elas se reformulam e se reformulam nos testes de hipóteses, conforme as evidências vão mostrando que não era bem assim. E vou mostrando que não era bem assim dentro, se possível, de toda a forma de produção da ciência atual. A ciência atual se produz como? Com muita avaliação de pares, avaliação cega. E essa avaliação de pares é uma avaliação rigorosa e pares independentes. Por isso que a avaliação tem que ser cegada. Então, você encaminha um artigo com sua produção, e lá quem vai avaliar são pessoas que não sabem quem você é, você não sabe quem são as pessoas. E essa avaliação ela é rigorosa e ela é muito incisiva e incisiva para que você esteja debatendo com os fatos e com as evidências que estão se consolidando e não com simples especulações ou produção de sentido sem fim. Tá? 7. A valorização da opacidade do discurso. Isso é perigoso. Se há uma valorização da opacidade do discurso, você tem um indício de prática pseudocientífica. Porque, infelizmente, há autores e até tradições que escolhem o obscurantismo discursivo como instrumento de poder. Turvam as águas para parecer que são profundas. Confundem a complexidade do objeto com a complicação do discurso e se esquecem que a racionalidade demanda, antes de tudo, clareza mínima para que seja publicamente demonstrável e compartilhada. Então aquela história, é muito difícil de entender e tal, isso e aquilo, porque é complexo. Não, isso não é justificativa para a complicação. O que se tem muitas vezes é complicação e não complexidade. Complexidade não é complicação. Complexidade não é obscurantismo e opacidade. E há também quem defenda, porque é um discurso poético para dar conta da complexidade. São coisas diferentes. A ciência não demanda e, se puder, deve se afastar da retórica. A retórica enquanto campo inicial, ok, de formulação de hipóteses, de algumas especulações, ok, mas não pode parar aí, tem que ser testado. E o discurso tem uma hora que ele não pode se tornar muito ambíguo, ele não pode ser ambíguo, tem que ter clarificação do discurso, clarificação conceitual, menos confusão conceitual e menos extensão indevida de sentido.
sabe? As coisas precisam ficar nos seus devidos lugares muitas vezes. E quando elas mudarem de lugar, aquilo precisa ser esclarecido. Eu estou utilizando esse conceito de uma maneira um pouco diferente. Estou tentando reconstruir o conceito ou construir um conceito diferente com essa mesma palavra. Isso tudo precisa ficar claro. Estou falando exatamente disso. Então, essa é a virtude, inclusive, da academia que, inclusive, trabalha com discursos que, às vezes, até se estabeleceram de um modo, muitas vezes, em muitos aspectos, até aparentemente pseudocientífico, mas que a academia vai tentar clarificar e separar o joio do trigo. Então, o papel acadêmico é um papel de clarificação, seja ele mais conceitual, mais filosófico, ou seja ele mais empírico. Então, nós temos o dever da clarificação e não ao obscurantismo. 8. Extensões e confusões conceituais, que eu acabei de falar. Quando conceitos comuns são constantemente estendidos e renovados, se distanciando completamente do que significam na linguagem ordinária. Isso é perigoso. É perigoso porque talvez seja importante criar, então, novos conceitos com novos nomes, e não ficar fazendo extensão de conceito de uma forma obscura, muitas vezes, que o teu próprio interlocutor já não sabe mais do que você está falando. E você também não esclarece isso e não mostra especificamente sobre o que você está falando. Bom, sobre todos os itens citados, cabem desenvolvimentos mais pormenorizados e talvez eu pudesse até mesmo elencar mais elementos para essa lista. Tem mais elementos aí com certeza, tá? Eu gostaria, porém, de fazer um adendo especial ao item 7. Esse aqui, ó. Valorização da opacidade do discurso. Sinto que os esforços acadêmicos para produzir conhecimento a partir de autores que se expressam de modo menos inteligível são muitas vezes até louváveis, como eu já disse. Mas não há como justificar o obscurantismo com a alegação de que sua escrita era mais poética, por exemplo. Quem deseja produzir conhecimento deve primar pela clarificação da linguagem, evitando-se assim extensões e confusões conceituais nefastas à produção científica e até mesmo filosófica do conhecimento. É isso, pessoal, me estendi bastante, mas eu espero que um pouco do que vocês ouviram aqui possa ajudar vocês a entender melhor o que são práticas pseudocientíficas ou áreas pseudocientíficas. Por exemplo, não vou dar nomes aos bois e nem tem que dar, mas espero que vocês tenham os instrumentos para poderem separar o joio do trigo algumas vezes, ok? É isso então, obrigado. Comentem, compartilhem, comentem qualquer coisa aí. Até um bom dia, porque ajuda a alimentar o algoritmo do YouTube. Um abraço, até mais.